Paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Cama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gostaria de estar aqui saudando a todos com a gloriosa saudar a todos aqui com a gloriosa paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos amigos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Cama no Deserto, mais um conteúdo aqui dentro dos nossos quadros aqui de Hora de Momento. Estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão. Então você é bem-vindo. Se você não é inscrito, faça isso, se inscreva, né? Faça parte desse contingente aí, pelo qual já chegamos ao número de 160 inscritos. Estaremos aqui tratando do tema Tempo, um percalço a ser vencido na jornada cristã. E antes de lermos aí número 21:4, aí referenciado no fundamento dessa reflexão, vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e a esperança que temos de que a qualquer momento, Senhor Jesus, o Senhor divino buscar. Enquanto aqui estamos, carecemos, Senhor, pela própria exortação da tua palavra, a mantermos sempre a nossa mente avivada e o nosso coração encharcado da tua palavra. Isso aqui não deixa de ser um dos momentos em que podemos estar fazendo valer, Senhor, esta exortação bíblica, essa exortação do Senhor para nossas vidas. Nos ajuda, Pai, durante esse percurso aqui, que estivemos a meditar nesse momento. Faz isso, Senhor, e abençoa cada inscrito no canal, a todos quantos o Senhor ainda há de acrescentar aqui. Senhor, é o nosso pedido, a nossa oração, e já em gratidão pelo nome, através do nome e em nome do Senhor Jesus. Amém. Números, capítulo 21, versículo 4. Pronto, está aqui. Deixa eu só... Versículo número 21, versículo 4 diz: Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E agora olha só o que diz o versículo, a parte B. Eu quero aqui ressaltar e enfatizar para esta reflexão. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. Já não tinham mais paciência, né? Eu vou ler aqui a Bíblia de leitura. Eu vou ler aqui a Bíblia. Eu vou ler aqui a Bíblia da versão linguagem de hoje, tá bom? E diz assim, deixa eu ver aqui, Números, estava na minha leitura devocional de hoje e acabei sendo despertado para esse tema através desse versículo bíblico, onde aqui na leitura de hoje diz assim: Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acabá, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho, olha só, o povo perdeu a paciência e começou, olha só o perigo, e os frutos dessa impaciência ou de não sabermos permanecer sob a expectativa na questão do tempo da nossa jornada. E começou a falar contra Deus e contra Moisés. Aqui Moisés é a liderança, né, de momento ali do povo. Aí depois aqui eles diziam:
Que aí, aqui, perderam a paciência, mas é só o versículo 4, tá? Até aqui, mas no caminho o povo perdeu a paciência. Olha que foi importante ler a continuação que fala do fruto, né? Dessa impaciência aí, dessa questão de, com respeito ao tempo, né? Eles já, ali já não tiveram mais a paciência, né? De estar aguardando, né? De estar continuando. Porque o texto bíblico de Números fala justamente da jornada de Israel depois que saiu do Egito até a questão de entrar na Terra Prometida. E nesse percurso eu achei interessante, o que me chamou a atenção nesse versículo bíblico, é que outrora, nós estamos no capítulo 21, quando nós vamos para o capítulo 11, observe bem, foi no comecinho, hein, da jornada, hein? Capítulo 11, se eu não estiver equivocado, versículo 6. Capítulo 11, olha, exatamente, ele diz aqui, ó, mas agora o povo, o mesmo povo lá do capítulo 21, dentro já daquele alcance, daquela esfera, já tinham caminhado, já tinham vencido alguns obstáculos no que diz ao tocante de uma resistência humana mesmo, de umas nações que estavam no caminho. E diz aqui, ó, só que antes disso, olha só, mas agora a nossa alma se seca, uma coisa nenhuma a senão este maná diante dos nossos olhos. E lá no capítulo 21, versículo 4, né, deu o caso desta mesma murmuração. Eu queria aqui ler o versículo 5, que vai ter uma símile com o mesmo momento do capítulo 11, numa jornada bem anterior a esta. E diz aqui, dentro do caminho e dentro do tempo em que eles estavam aqui, nessa jornada até a Terra Prometida. Ele diz, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto, pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio. Agora, olha a expressão dessa Bíblia aqui, dessa tradução. E a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Amados, isso aí somos nós. Isso aí, amados, somos nós. Nós que, por conta do tempo, por conta da nossa trajetória, acabamos desanimando, nos esfriando na fé, quem sabe até abandonando o primeiro amor, esquecendo do tão grande valor que o Senhor tem nos concedido por intermédio da fé em Cristo Jesus e do seu sacrifício no Calvário. Temos uma nova comunhão com o Senhor, estamos religados novamente com Deus. Porém, observe a inclinação nossa, mano. Ali no começo da jornada, eles tinham falado a mesma coisa, reclamado do pão. E observe bem que naquela ocasião, Deus, por conta daquela murmuração, fez com que descesse carne. Várias codornizes foram arrastadas pelo vento sul, que Deus ali soprou, e aquelas codornizes caíram no acampamento do israelita. E diz os historiadores que cada um chegou a colher aí a soma de mais de 1.000 quilos, quase 1 tonelada de codorna, onde por conta da quantidade eles matavam aquelas codornas, né? aquelas aves, e eles colocaram codornizes, né? E eles colocaram sal, né? Colocaram sal e puseram no sol para poder dar tempo. E diz a Bíblia que eles comeram por 1 mês, até ficar com fastio. Porque, amados, a nossa suficiência, aquilo que realmente vai nos trazer a satisfação, né, em vida, de forma plena, sem qualquer pendência, sem qualquer falta, ou sem qualquer necessidade de que seja acrescentado algo,
Amados, é a presença de Deus. É a nossa comunhão com o Senhor. Quando o salmista ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando, não é questão do recurso, Davi. Não está falando da comida, não está falando da veste, não está falando do teto a se abrigar. Ele está falando da presença de Deus. É a presença desse pastor que nos supre a nossa necessidade, que supre as esferas em todos os sentidos da nossa vida. Porém, quando olhamos e buscamos a satisfação da nossa vida sobre os viés dos arrebaldes da nossa vida, na questão de quem somos ou até onde poderemos alcançar, numa questão de reconhecimento social, de um posicionamento profissional, como também não está na questão financeira, da nossa posse financeira. Observe a palavra de Deus quando fala sobre Rico e Lázaro. Você não vê a palavra falar de Lázaro reclamando, de ter que estar numa condição de estar à porta de um rico, cheio de chagas, filhos, sofrendo a enfermidade, cujas chagas, os próprios cães que, quem sabe, ou estavam por ali, ou faziam parte dele como um medicante, mas você não vê a Bíblia falar que Lázaro reclamou alguma coisa. A suficiência de Lázaro, podemos ter a certeza que era Deus. Por quê, amados? Porque a Bíblia diz que num certo e determinado dia, no Zemã de Deus, que é um dos tempos de Deus, que significa tempo determinado por Deus, diz a Bíblia que ambos morreram. Lázaro morreu, mas olha, observe bem, e ele foi recebido, foi levado por um séquito de anjo até os braços de seio de Abraão, que é a figura, né, de estarmos com o Senhor na eternidade. E diz que Lázaro, que o rico também morreu e foi sepultado. Não foi levado, ele foi sepultado. E quando ele acordou, diz as Escrituras, que ele despertou em meio ao sofrimento, pedindo, se possível fosse, que Lázaro apenas molhasse um dedo e tocasse sobre seu lábio, tamanha era a figura daquele sofrimento que aquele rico passou por ter a sua vida, por buscar a satisfação da sua vida. Durante o tempo da sua jornada de existência, nas coisas materiais, na riqueza. Trouxe conforto para ele? Com certeza que trouxe. Tinha em abundância? Tinha. Tinha satisfação, tinha o que comer? Tinha. E Deus? O que faltou foi tudo para aquele homem. Porque quando aquele jovem rico também, exemplo do jovem rico, Jesus falou para ele, ó, vende tudo, tinha várias propriedades da Bíblia, que aquele jovem tinha várias propriedades e era um príncipe. Ele tinha posição social e tinha também posses. Jesus falou para ele, ó, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me. Por que o Senhor, Jesus mandou ele vender tudo? Porque era justamente quando se for algo qualquer, por menor que seja, que venha nos impedir de termos uma comunhão com Deus, o Senhor requer de nós que nós venhamos a eliminar isso, a tirar isso da nossa vida. Porque isso pode ser um princípio de queda. Pode ser um princípio em que nós venhamos a voltar a ter esperança ou alimentar a esperança em algo vago, vazio. E que diz, como diz Salomão, é tudo vaidade. E diz a Bíblia que aquele homem que tinha o seu fundamento no materialismo, disse que ele virou as costas para Jesus e saiu entristecido. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Porém, esse versículo bíblico também traz uma realidade para nós, para mim, para você, que servimos a Deus e que temos uma jornada. O tempo ele é um perigo quando nós não nos humilhamos diante de Deus, nós não submetemos a Ele, porque quem controla o tempo é Deus. Deus, Ele é o dono do tempo. Por isso que o salmista Moisés, no Salmo 90, ele diz, ensina-nos a contar o tempo, para que nós venhamos alcançar
né, sabedoria, né, para viver. Ensina-nos a contar os dias para alcançar um coração sábio. Ali Moisés estava falando sobre a sabedoria que nos traz e nos mantém sobre esse afã e esse entendimento que a melhor coisa que temos é considerar que sobre o tempo existe um soberano, existe um Senhor, é Ele que determina todas as coisas. Tanto é que Eclesiastes 3, versículo 1 diz que tudo tem um propósito e seu tempo determinado debaixo do céu. Isso nós vemos já no livro de Daniel, quando Deus estabeleceu um tempo para cada domínio de nação e foi tirando uma por uma, segundo o seu trabalhar, segundo o seu plano. E qual é o plano de Deus ali para nós? A priori, aqui um deles, que podemos considerar. É mostrar justamente, deixar em ênfase e bem explícito e claro aos nossos olhos que quem é Senhor é Deus. Quem é soberano é Ele. É Ele que tira, é Ele que põe, é Ele que exalta, é Ele que humilha. Então esse texto nos mostra o quanto precisamos nos submeter humildemente ao tempo em que estamos passando. Porque ele tem algo precioso para nos ensinar. Paulo mesmo lhe disse, né, que ele aprendeu a ter muito como a padecer necessidade. Ele aprendeu a ser próspero como também ter prosperidade alguma. Isso fala de ser um bom aluno com respeito a essa característica que estamos considerando, que é o tempo. E ali diz a Bíblia que eles se enfadaram. Observe que o enfadamento dos israelitas com respeito ao tempo da sua jornada foi justamente, né, a demora de chegar, os embates, os desafios que tinham que enfrentar e os que ainda iriam enfrentar. Mas tudo isso estava dentro da vontade e da promessa de Deus, mostrando a realidade que ainda que o Senhor é um Deus de bênção, que as bênçãos elas nos alcançarão, que nossa jornada ela não é uma jornada fácil, Deus nunca falou que a jornada seria fácil, ele até compara no Novo Testamento a um caminho estreito e a porta apertada, mas a certeza que ele há de nos suprir durante todo esse percurso de tempo desta jornada, o que carecemos e o que necessitamos para alcançar o alvo que nós vamos considerar aqui em cada ponto desse importante assunto. Porque o perigo é como aconteceu com os israelitas. Então você que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não tomou a decisão, que ainda não se submeteu a esse tempo, sendo servo, entregando a sua vida, né, pela fé, crendo no Senhor Jesus, e entregando a sua vida a Deus, como diz o salmista, entrega o teu caminho fala a vida, fala o modo de viver, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Você também está dentro desse princípio, de por conta do tempo e você não ter esse entendimento, você blasfemar de Deus, você até, o teu coração, pelo qual o nosso coração é enganoso e mais perverso que todas as coisas, enganar você, convencendo você, não é o diabo, é o seu coração, convencendo você de que Deus ele não existe, que se Deus existe, porque está passando por esse momento, por essa situação nesse exato momento. Tudo isso, observe a importância desse assunto, observe a importância dessa reflexão. Porém, aqui eu quero trazer 3 pontos, como sempre trago, né? Que o tempo, um percalço a ser vencido na jornada cristã. E qual é a nossa atitude? Como poderemos alcançar, né, este triunfo de momento em momento, de tempo em tempo? A primeira característica que nos leva a vencer esses percalços, no que diz respeito ao tempo da nossa jornada, é quando temos a compreensão dos propósitos. Quando nós olhamos ali em Gênesis 15 e 16, vamos agora ler um pouco de Bíblia. Quando nós vamos para Gênesis 15 e 16, nós vemos dentro do tempo ali o propósito de Deus. Aí diz aqui, 15 e 16, e aqui,
Aqui é a promessa que Deus fez a Abraão. E olha o que ele diz aqui, ó. Então, vamos ler o 13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência, ó, fala de tempo, fala de percurso, será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos. Isso fala de situações que passamos no nosso dia a dia, que sobrevêm sobre o nosso momento dessa jornada. E ele continua dizendo: sabe também que eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, depois será com muitos bens. Tu, porém, irás em paz a teus pais, olha só, em boa velhice serás sepultado. Agora ele diz: na quarta geração, falando de Israel, a quarta geração, porém, voltarão para cá, aonde israelitas estavam para chegar. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Aqui fala de um tempo e de um tratamento de Deus no que diz respeito ao juízo pelo qual Deus ia julgar aquela nação. Estava se referindo ao juízo, o propósito daquele tempo. Em João 7, 6, a parte A e B, foi quando os irmãos ficaram acelerando ao Senhor Jesus para ir para Jerusalém, porque se ele era o Messias, ele precisaria ser conhecido. Mas Jesus, tendo essa consciência do valor do tempo, da questão do propósito do tempo, ele diz: ainda não é chegada a minha hora. E no 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, fala de que, quando o apóstolo Paulo fala do momento que o Senhor tem sido o nosso socorro, porém, com respeito à salvação, esse tempo é chegado, esse tempo é oportuno, e todo momento ele é oportuno, ele se torna oportuno. A questão de nos arrependermos do nosso pecado, nos voltarmos para Deus, essa é a oportunidade sua de poder compreender essa questão do tempo, e que até agora tem sido um percalço com respeito a você ainda não ter tomado essa decisão. Então, a primeira característica para vencermos o tempo dentro desse percalço durante a jornada é compreender o seu propósito. O Senhor diz na sua palavra que todas as coisas, dentre elas está o tempo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus e que amam o seu decreto. Então, todas as coisas, dentre elas está o tempo. Segunda característica para que nós possamos vencer esse percalço durante a nossa jornada, que é o tempo, e não cairmos sob a malha da murmuração, porque na ocasião do capítulo 11, que entrou na questão da pedicare, morreram 14 mil. E aqui estavam eles novamente passando um tempo, durante essa jornada, parece que esqueceram de valorizar a questão do tempo e passaram a se tornarem impacientes. Então, a segunda razão é pelo valor da compreensão, pela compreensão do seu valor, do valor do tempo. Aí nós vemos aqui, Salomão, em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, olha só o que ele diz aqui. Olha só, cadê Salomão? Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Olha só o que diz aqui. Ó, bom é ter esperança. Agora, olha só o que ele diz. E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aqui eles estavam, o povo tinha ido para o cativeiro. Porém, ainda que essa situação estava dentro de um tratamento de Deus com Israel, com este Israel que nós lemos no capítulo 21 de Números, isso aqui já é depois. Lamentações já tinham entrado na terra prometida, tinham esquecido de Deus, se tornaram idólatras, caíram em vários pecados, se tornaram obstinados a ponto de ter que passar por esta vara, por esse tratamento do Senhor que era o cativeiro. Mas Jeremias e tantos outros fiéis tinham no seu coração essa realidade, esta compreensão da questão do valor do tempo. Ele diz: bom é ter esperança, esperar em Deus,
e aguardar a salvação do Senhor. No Salmo 118, versículo 24, diz: este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Então, o tempo, quando nós valorizamos o tempo, isso nos faz jamais dar oportunidade para a inquietude, para ficarmos inquietos e para, quem sabe, chegar a esse ponto, porque um abismo chamou também. Chegar ao ponto de murmurarmos de Deus, e quando eles falaram que aquele já não estávamos suportando mais daquele miserável pão, tinha um fastio daquele miserável pão, isso fala da questão da nossa situação, fala da questão da nossa vida, da forma que vivemos e caminhamos nessa jornada. Tenhamos cuidado, amados, com esse perigo. Aí eu deixei aqui o Filipenses 4,12, dentro dessa compreensão do valor, do aprendizado que nós temos por conta do tempo. É importante lermos não abri aqui, esse versículo que diz assim, ó, Filipenses 4,12, olha só o que Paulo diz. Sei passar falta. Mas vamos lá, vamos no versículo 11. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar com a circunstância em que me encontro. Fala de oportunidade, de momento, de tempo. Ele diz: sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome. Tanto em ter abundância como padecer necessidade. E qual era o suprimento de Paulo para vencer esse pecado relacionado ao tempo e à circunstância? Era Deus. Ele diz: pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a segunda razão, e a última razão aqui para nós estarmos encerrando, para nós vencermos esse pecado que é o tempo. Até mesmo Abacuque, ele orou pedindo para que Deus avivasse a sua obra com respeito ao plano de Deus sobre seus compatriotas, sobre a nação de Israel. E ele orou a Deus, né, falando para o Senhor trazer ali um avivamento em meio ao tempo, porque ele não é o nosso inimigo, mas ele faz parte da nossa jornada. Ele é importante, tem o seu valor desde o princípio até o fim, ao alvo que nós temos que alcançar, que é esse último ponto que eu quero deixar aqui para você, para a sua reflexão. É quando eu coloquei aqui, pela compreensão do seu clímax. Amados, o momento ele vai chegar. O momento final da nossa trajetória vai chegar. E oxalá estejamos, amado, sobre o agrado de Deus. Porque aqui em 2 Timóteo, Paulo, aquele que disse que aprendeu, né, a passar fome, a ter fartura, aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7, observe já o final da sua carreira, o clímax da sua vida e da sua jornada cristã. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Agora foi o fim na questão da existência de Paulo. Aqui chegou o Zemã de Deus. Ele estava, por enquanto, no tempo Cronos dentro dessa jornada. E dentro do tempo Cronos dessa jornada, Paulo experimentou o Kairos de Deus, que foi o Damasco, o encontro com o Senhor de Damasco. Ele também aproveitou o Zemã de Deus, momentos determinados pelo tempo em que Deus deu escape para Paulo, e não foi poucas vezes. Porém, chegou o Zemã, o tempo determinado em que Paulo haveria de deixar a sua nação, o seu tempo de existência, para estar com o Senhor. E ele diz, olha só aqui, a compreensão do seu clímax, que nos faz vencer, nós sermos mais do que vencedores sobre esse percurso, sobre o tempo durante essa jornada cristã.
E ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora ele diz, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. No capítulo 3, 10, não, 2, 6, 7, deixa eu ver aqui, se é nesse texto aqui, 2, 6, 7. Ele fala aqui, orientando os da igreja, ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Fala do clima. Considere o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E capítulo 3, versículo 10, quando ele diz aqui assim, tu, porém, falando para Timóteo, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, e agora que ele diz, longanimidade, amor e perseverança. Por quê? Porque tudo tem o seu tempo determinado. E não poderia acabar essa reflexão falando da importância da compreensão desse clima como uma característica para vencermos esse pecado que é o tempo durante a nossa jornada cristã. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 21, e essa exortação maravilhosa que o Senhor nos dá aqui. Capítulo 22, versículo 25. Quando o Senhor diz aqui para a igreja de Tiatira, ele diz aqui, mais do que tendes, retende-o até que eu venha. É a expectativa do Senhor. O nosso alvo é a eternidade, é a comunhão com o Senhor. Louvados, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E no capítulo 3, versículo 11, e aqui encerramos, João, revelado ali do Apocalipse, ele diz, olha a garantia que o Senhor dá para mim e para você. Durante esse tempo de jornada cristã, ele diz, venham sem demora. Novamente ele exorta, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então que nós, amados e queridos irmãos, não venhamos desvanecer na nossa fé. Jamais. Compreender que o tempo não é o nosso inimigo. Ainda que alguma oportunidade pode parecer, mas não é. Porém, ele é um percalço a ser vencido dia após dia, circunstância após circunstância, momento e situações. Seguimos em frente. Por isso que Paulo diz, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Porque ele diz que o trabalho no Senhor não será em vão. Ainda que não esperamos uma expectativa de bênção, de retribuição, porque o próprio Senhor já é a nossa vida. Ele já é o nosso grandíssimo galardão. A nossa expectativa é nos encontrarmos com o Senhor. Nossa expectativa, ainda que sentimos a sua presença, temos essa experiência da sua presença conosco, porém haverá o tempo que veremos como ele é, diz o apóstolo João, nas suas cartas, Epístola a João. Mas nós veremos como ele é e seremos como ele é. Estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Este é o clímax, que tendo essa compreensão, amado, que todo momento, enquanto aqui estivermos, há um propósito, pois somos instrumento, fazemos parte deste caminhar da igreja, deste edificar da igreja, fazer parte da família do Senhor, saber que também esse tempo ele é precioso. Todo tempo ele precisa, por mais árduo que ele seja, por mais amargo que ele possa se tornar em algum momento da nossa vida, nós podemos tirar doçura dessa amargura, podemos tirar suavidez desse sofrimento, se nós compreendermos que ele tem um valor, que está sobre o controle de Deus esse tempo. E por último, é pela compreensão do seu clímax, porque aquele que há de vir, diz a palavra do Senhor, ele virá. E a nossa Jerusalém celestial, ali estaremos a chegar. Basta permanecermos nessa jornada, vencendo tempo a tempo esse percalço que é uma realidade em nossas vidas, em cada uma das nossas vidas, principalmente nós que temos essa esperança. Amém?
Que Deus, por intermédio de Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento, esta compreensão, esta reflexão que somente venha fortalecer a nossa fé e que aqueles que, quem sabe, neste momento oportuno, Pai, se encontram numa situação como Israel, que não venha, Senhor, cair na malha da murmuração, mas que possas, Senhor, colocar diante de Ti, como o Senhor diz na Sua palavra, e nos aconselha, para que não venhamos ficar ansiosos por coisa alguma, mas que não vamos colocar tudo diante do Senhor. E a promessa é que quando assim fizermos, Senhor, Tua palavra diz que a Tua paz, ela será superabundante, que a paz que foge todo entendimento será ela a reger o nosso coração. Faz isso, Pai, em cada momento, nos faz vencedor sobre esse percalço que comungamos com Ele. É a nossa companhia a cada dia, que é o tempo, Senhor. Que isso nos guarde da murmuração, mas possamos estar sempre com os olhos, Senhor, no alto, da onde virá o nosso socorro e aonde virá o Senhor para nos buscar. Por tudo, ó Pai, é que nós pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.